Show. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Conexão Madureira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte, que tem como seu pastor presidente e titular o pastor José de Souza Vieira. O nosso programa tem como diretores a nossa irmã Aline e nosso irmão Emanuel. E hoje na transmissão das imagens está aqui o nosso jovem Gabriel. E na apresentação, mais uma vez, mono, a minha pessoa, o pastor Jean de Oliveira. Sou pastor auxiliar nessa igreja, sou coordenador de ensino, professor de escola dominical. E estamos mais uma vez aqui para falar um assunto bastante importante que viemos já divulgando esses dias, que é violência, justiça e a Bíblia Sagrada. Sim, a Bíblia tem muito a falar sobre isso. Então, já deixa o seu like, já manda essa live para alguém, para que as pessoas venham aprender coisas importantes a partir das Escrituras Sagradas. O nosso canal, ele é diverso. Além do programa, tem também a transmissão dos eventos da nossa igreja, e você vai encontrar lá nossos cultos, nossas festividades, vai encontrar diversos programas Conexão Madureira com diversos tipos de tema. É como se fosse uma escola por meio do nosso canal. Faça uma viagem ali, um passeio, você vai ter muito aprendizado, muita coisa importante para a sua vida cristã, para a sua vida espiritual e para você também ter ferramentas para abençoar outras pessoas, tá certo? Nosso programa tem o apoio da nossa irmã Priscila Nascimento, Espaço Priscila Nascimento. Lá você vai fazer depilação, sobrancelha, limpeza de pele, penteados, maquiagem e massagem terapeuta. Fica na rua 2 de fevereiro, no bairro Salgado, e o contato com a nossa irmã para você fazer a sua agenda é o 9433-2260, repetindo, 9433-2260. E também a Clínica Esperança, da nossa missionária Anabel, atendimentos psicológicos e odontológicos na rua Diógenes da Cunha Lima, número 115, ao lado da Ponte Nova. Quer marcar aí a sua consulta com a nossa missionária e psicóloga Anabel? É o 9144-4174. 9144-4174. Não comprou ainda o seu look de final de ano de Réveillon? Vai lá na Boutique Chique, as lojas dos nossos diretores que também apoiam esse programa. Fica aqui na rua Capitão José da Penha. Lá você encontra todo tipo de moda, até a plus size, que é para pessoas mais fofinhas aí, né? Tá certo? Então faça contato, e também eles entregam, mostram as peças aí, fazendo um vídeo para você. Às vezes eles fazem live da loja com novos materiais, tá certo? Então vamos começar aqui o nosso programa. Amados irmãos, eu louvo a Deus por estarmos aqui, ó. Deixa esse aqui de propósito, todos personalizados. São brindes que eu tenho recebido em alguns lugares que eu tenho de pregar a palavra de Deus, né? Deus tem nos dado esse chamado de pregar, de ensinar. Sabemos pouco, mas o pouco nós sabemos, já que a vida cristã e a Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável de conhecimento. Eu gosto de compartilhar, e temos ido em alguns lugares aí que os irmãos têm nos abençoado. Essa necessaire que estou levando para tudo que é canto, personalizada com o nosso nome. E essa aqui é uma canequinha térmica, rapaz. São coisas que Deus nos dá, né? Estou dizendo isso não para me exaltar, mas para exaltar o Deus soberano. Porque quando eu tinha 15 anos de idade, fui a primeira vez no microfone, no culto de jovens lá em Natal, onde eu congregava, e duas pessoas tiveram a mesma visão com a minha pessoa, viajando em um carro preto para diversas cidades e estados para pregar a palavra de Deus, e até de avião. E depois de muito tempo, isso veio se cumprir a partir de Nova Cruz. Desde o ano 2000 nós estamos aqui, se tornamos obreiros, dirigimos algumas igrejas, coordenamos grupo de jovens, e agora estamos aqui como pastor auxiliar na nossa igreja sede, e temos ido a vários lugares aí para pregar a palavra de Deus, mostrando assim que o nosso Deus é um Deus que chama, é um Deus que dá dons e talentos, é um Deus que usa e que cumpre a sua boa palavra. Tinha 15 anos quando Deus deu essa boa palavra, que nós saímos por aí para ensinar e ministrar a palavra do Deus eterno. Quero mandar um abraço para os irmãos de Montanhas. Eu estive quinta-feira, por isso faltei aqui na minha igreja, na cidade de Montanhas, no último culto da mocidade do ano. Uma vida se entregou a Cristo Jesus, e lá muitas coisas boas aconteceram naquele culto maravilhoso, com um tema extraordinário, transformados para uma grande obra. Mas nosso assunto aqui é violência, justiça e a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Para começar, eu queria ler para você capítulo 14, verso 17 do livro de Romanos, da Epístola a Romanos, ou da Carta aos Romanos. A nomenclatura não altera nada, do jeito que você preferir, tá certo? Capítulo 14, verso 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, uma das facetas do reino de Deus é a justiça.
Então, se o reino de Deus é justiça, nós sabemos que existe outro reino paralelo ao reino de Deus tentando medir forças. Claro que o reino de Deus vai ser sempre mais poderoso, sempre vai solapar, que a Bíblia chama de reino das trevas, liderado por Satanás e os demônios. Então, se o reino de Deus é justiça, logo esse reino das trevas paralelos, dominado por Satanás, é o reino da injustiça. Pastor Jean, mas defina o que é justiça. Até hoje a filosofia briga para definir o que é justiça. Mas a gente pode definir justiça por meio do que é injusto. Pronto. Não vou lhe dizer o que é justiça, mas você sabe quando alguém está falando alguma coisa injusta? Quando alguém está fazendo alguma ação injusta, quando um acontecimento é injusto. Então, quando você sabe que as coisas são injustas, automaticamente você fica consciente do que vem a ser justiça. Então, uma das marcas do reino de Deus é justiça. E todo cristão verdadeiro e bíblico, estou dizendo cristão verdadeiro e bíblico, porque tem aqueles cristãos de nome, aqueles cristãos que dizem que são cristãos, mas não vivem o cristianismo na prática. Mas todo cristão verdadeiro e bíblico, ele é um embaixador desse reino. Se ele é um embaixador desse reino, um representante desse reino, ele deve ser um agente da justiça e não da injustiça, porque ele pertence ao reino de Deus. Logo, o ser humano que age, trabalha, praticando coisas injustas, essa pessoa, seja consciente ou inconsciente, ela pertence ao reino das trevas, liderado por Satanás. Então é bom você sair desse ambiente, deixar a prática da injustiça, vir para o lado da justiça, que é o reino de Deus, tá certo? Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe aí sua frase, deixe seu acréscimo para nos ajudar nesse programa e também compartilhe com as pessoas que você ama, que você gosta, porque o assunto hoje é muito importante. A Bíblia tem muito a falar sobre esse tema. Se nós fôssemos esgotar as passagens bíblicas que falam sobre isso, nós iríamos precisar de vários programas. Mas olha o que é que diz Marcos capítulo 12, verso 29 ao 31. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro grande mandamento. Preste atenção agora. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este: amar o próximo como a si mesmo. Vamos lá. De acordo com a definição de alguns órgãos de justiça, inclusive a ONU, violência é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas, ela, de livre e espontânea vontade, se utilizando da força, ela produz dor física, emocional e psicológica a outra pessoa ou a um grupo de pessoas. Então vamos lá. A violência pode ser praticada de forma singular por um indivíduo, mas pode ser praticada de modo coletivo por vários indivíduos. A vítima dessa violência pode ser também uma pessoa ou um grupo de pessoas. Por exemplo, um atentado terrorista é um ato violento de um grupo extremista contra outro grupo de pessoas. Então a violência ela pode ser dessa forma, coletiva ou singular, desde que a ação daquela pessoa seja por palavras ou por atitudes, ela produza uma desses três tipos de dor, ou as três ao mesmo tempo: dor física, dor emocional e dor psicológica. Essa violência também ela pode ser auto-infligida. O que seria violência auto-infligida? Quando a pessoa ela produz dor em si mesmo. Você talvez conheça alguém que se corta, que se machuca, que se mutila. Isso se chama violência auto-infligida. Por isso que esse mandamento, Jesus diz que o segundo mandamento semelhante ao amar a Deus é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, se você se ama, você não vai praticar violência contra você. E se você ama o próximo, você não vai praticar violência contra a pessoa, contra outra pessoa, tá certo? Então, violência é quando suas ações, suas palavras produzem dor física, emocional ou dor psicológica em outra pessoa. E a violência auto-infligida é quando você faz a violência contra você mesmo. Só que Jesus disse que nós temos que nos amar para amarmos o próximo. Então, eu não posso praticar violência contra mim, nem violência contra o meu próximo, tá certo? Então, vamos começando por aqui. Começamos pelo mandamento do amor, porque quem ama não pratica violência, nem contra si, nem contra outras pessoas. Nosso assunto é violência, justiça e a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada tem muito a falar sobre isso, porque é o livro de Deus, é a vontade expressa de Deus, escrita por cerca de 40 autores, em um período de 1.600 anos,
em diversas culturas, em diversos ambientes políticos, religiosos daquela época, tá bom? É a vontade de Deus, é a constituição do reino de Deus. Outra passagem importante para nós entendermos essa temática da violência está em Lucas capítulo 6, verso 31 ao 33, depois o verso 35 ao 36. Do verso 31 ao 33, 35 ao 36 diz o seguinte: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bens aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Os pecadores também fazem o mesmo. Amai, pois, os vossos inimigos. Fazei bem, e emprestais sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão dos céus, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, também como também vosso Pai é misericordioso. Então nós temos aqui mais um texto que vai de encontro à violência. O que eu quero que as pessoas me façam, eu devo fazer-lhes também. Então, se eu não quero apanhar, não quero que ninguém me agrida com palavras ou com ações, eu também não devo agredir as pessoas com palavras e com ações. A Bíblia é totalmente contra essa violência praticada ao longo do tempo e nos dias atuais. Então, a Bíblia manda nós sermos misericordiosos. Até aquela pessoa que está produzindo violência contra você, você não pode revidar com a mesma violência. A Bíblia manda você ter misericórdia daquela pessoa, orar por aquela pessoa, bendizer a vida daquela pessoa. Isso é cristianismo. Jesus, quando estava morrendo na cruz, ele não espraguejou quem estava ali chicoteando, quem estava ali furando, quem estava ali crucificando. Ele só disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Quando Estevão estava sendo apedrejado e morreu por pedradas, ele também disse a mesma coisa que Jesus disse. Isso é uma forma de você interceder por aquelas pessoas que estão lhe magoando, que estão lhe maltratando. Não trate o mal como mal, porque você não vai ter galardão de Deus, você vai deixar de ser filho de Deus, porque quem quer que você se torne uma pessoa vingativa é o diabo, é o reino das trevas. O reino de Deus, o reino da luz, quer que você seja misericordioso e que você abençoe as pessoas que estão lhe maldizendo, tá certo? É Bíblia. A Bíblia é diferente, vai de contramão ao mundo atual. O mundo atual é o seguinte: o cara deu um bufete em você, deu dois nele. Deu uma facada em você, deu outro tiro nele. Não, a Bíblia é contra a violência, tá certo? Mas uma passagem importante da Bíblia Sagrada aqui nós começamos a entrar no que nós chamamos de violência institucional, violência estatal. Os órgãos públicos que muitas vezes produzem violência nas pessoas que procuram esses órgãos para ter algum atendimento. Só um exemplo importante aqui, ó, está em Lucas capítulo 3, verso 12 ao 15. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos de fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que vos está ordenado. Começamos pelos publicanos. Agora o próximo versículo diz: E uns soldados, começamos agora com os militares, uns soldados, polícia daquela época. Olha o que é que acontece. Interrogaram também dizendo: E nós o que faremos? E o que foi que João Batista respondeu? Está aqui, ó. A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos os dias de João, em seus corações se porventura seria ele o Cristo. O ensinamento de João era tão categórico, tão extraordinário, que as pessoas imaginavam até que ele era que era o Cristo. Então vamos lá, é que João dá conselhos para dois tipos de pessoas. Primeiro, os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os funcionários públicos responsáveis por receber impostos. Então, qual era a prática dos publicanos, que era odiado por judeus naquela época? Era que, quando eles iam cobrar impostos, se o César mandava cobrar daquela família apenas um denário, ele chegava lá e cobrava dois. Um ele entregava para o império e um ele ficava para ele. A maioria dos publicanos eram extremamente corruptos. Por isso que quando eles perguntam, interrogam a João o que devem fazer para acertarem na vida, para agradarem a Deus, para se aproximarem de Deus, ele diz: não peçais mais do que vos está ordenado. Se o império manda você cobrar isso das pessoas como imposto, não cobre a mais para vocês. Então veja bastante atenção que aqui nós começamos a entrar agora no tema de justiça. Quanto à Bíblia, quando prega o amor, a misericórdia e não revidar, a Bíblia está mostrando assim que ela é contra a violência e quer que nós sejamos contra a violência. E agora que nós entramos no que nós chamamos de justiça, é injusto você ter que pagar R$1.000 de imposto e, na verdade, quando você vai ser cobrado 1.500. Você só devia 1.000, mas aí chegaram e cobraram 1.500. Isso é injusto. Então,
A primeira ordem aqui é para aqueles que têm a função pública de cobrar impostos, que naquela época acontecia dessa forma, e cobrava mais do que era ordenado para colocar no seu bolso. Certo? Então, aqui nós temos um exemplo de injustiça por meio da instituição e de violência por meio das instituições, que a Bíblia Sagrada também tem muito a dizer sobre isso. E aqui também fala de uns soldados, eram os militares, eram as pessoas que produziam segurança pública naquela época do Império Romano, e eles perguntaram também a João o que deveriam fazer, e João diz: a ninguém trateis mal. Em outras palavras, é injusto tratar as pessoas de forma que o mal domine aquele pensamento, certo? Então João diz aqui que o funcionário público ele deve ser alguém polido, alguém educado, não tratar as pessoas mal. Segundo, nem defraudar alguém. Aqui nós temos um crime chamado corrupção ativa e corrupção passiva. Então, que é corrupção? Quando aquele funcionário, para liberar, para ajudar uma pessoa, pede propina para liberar. Chama-se defraudar na linguagem bíblica. Então, ele diz aqui que o agente de segurança pública institucionalizado, ele deve ser alguém educado, não deve tratar as pessoas mal, nem deve gostar e nem entrar na corrupção, porque isso é injusto. Por isso que ele disse aqui, não defraude. E contentai-vos com o vosso soldo. Não dê aquele jeitinho, né? A pessoa fala muito desse tal de jeitinho brasileiro, para adquirir mais dinheiro, fazendo coisas erradas. Isso é violência, isso é injustiça. Presta atenção que a Bíblia tem muito a falar, tem muito a ensinar. Encontramos tudo que na Bíblia Sagrada que nós precisamos para viver uma vida próxima de Deus e uma vida boa como ser humano, amando a Deus e ao próximo. É uma cruz, ó. Ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo. Este é o programa Conexão Madureira. Eu sou o pastor Jean de Oliveira. Seu comentário enriquece a nossa live. Seu like também enriquece a nossa live. E o seu compartilhamento faz com que mais pessoas se atinjam por esse assunto bastante importante, tá certo? Nossa igreja sede está localizada na rua Felipe Camarão, aqui em Nova Cruz. E os cultos oficiais é terça, quinta e domingos. Sendo que terça e quinta é às 19 horas e no domingo é às 18 horas. Pela manhã, no domingo também, nós temos a Escola Bíblica Dominical, é o nosso curso bíblico ininterrupto, não tem férias, é todos os domingos, tá certo? E aqui você aprende a Bíblia Sagrada grátis, totalmente grátis, conosco. Estamos falando sobre violência, sobre injustiça, sobre justiça e sobre o reino de Deus. Já mostramos aqui que o reino de Deus é um reino de justiça, o reino das trevas, o reino do diabo, que é um reino de injustiça. Já mostramos que a Bíblia prega o amor contra esse mal chamado violência, e já mostramos que a Bíblia também trata da violência institucionalizada, nesse exemplo aqui de João Batista, que fala dos funcionários públicos no seu trato para com as pessoas, para agirem não com violência e agirem dentro da justiça, tá bom? Vamos lá, tem mais coisas importantes aqui que nós devemos ler. Romanos capítulo 13, verso 1 ao 5, ele vai falar da instituição das autoridades. As autoridades não devem agir com injustiça. As autoridades que é autorizadas por Deus são autoridades aqui na terra que elas deveriam servir para o bem-estar das pessoas. Então olha o que é que diz o texto sagrado aqui, Romanos 13, 1 assim. Todo o homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por Deus. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem à ordenação de Deus trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados, olha que coisa interessante, os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizerdes o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que ele sejais sujeito, não somente por causa da punição, mas também por dever de consciência. Presta atenção. Aí você pode perguntar, olha, eu conheço o juiz fulano de tal, aquele juiz é um bandido, é um criminoso, aquele cara é um corrupto. A autoridade que é instituída por Deus, o governo que é instituído por Deus, que é autorizado por Deus, é o que o texto diz aqui, para o bem. Então aquele juiz, aquele promotor, aquele governador, aquele presidente, aquela autoridade legislativa que está ali produzindo coisas que vai trazer o mal para a sociedade, o mal para as pessoas, ela é agente de outro reino, infiltrado como autoridade, o reino das trevas. Porque aqui diz, olha,
a autoridade ordenada por Deus, ela é um ministro para o bem, para castigar quem faz o mal, tá certo? Então, quando você tem autoridades governamentais, autoridades judiciárias, autoridade legislativa, que produz coisas que trazem o mal para o ser humano e para a sociedade, isso aí não é autorizado por Deus. Isso aí é atos de injustiça. E os atos de injustiça, eu já disse aqui no início, pertencem a outro reino, o reino das trevas. Agora, essas autoridades que trazem o bem, que trabalham para o bem das pessoas, sim, aí nós podemos dizer que são instituídas por Deus, autorizadas por Deus e usadas por Deus para abençoar as pessoas de uma comunidade e de uma cidade e de um povo e de uma nação. Então, esse texto de Romanos capítulo 13, verso 1 ao 5, diz que Deus autoriza e institui autoridades aqui na terra para governar, para judicializar, certo? Para promover a justiça, para promover o bem. Se essas autoridades estão produzindo mal, ela pertence a outro reino e não ao reino de Deus, ao reino da injustiça, tá certo? Estamos aqui caminhando para já 70% da nossa live, tá bom? Mas eu creio que você está entendendo. Nós temos que ser agentes do reino de Deus, embaixadores do reino de Deus, para representar esse reino de justiça em um mundo hostil, em um mundo cheio de injustiça, em um mundo cheio de violência. Olha que coisa interessante agora, Abacuque vai dizer no capítulo 1, verso 3 ao 4 de seu livro. Aqui ele vai falar novamente da justiça. E vai falar de algumas atitudes injustas. Esse texto vai revelar. Olha que coisa interessante. Por que razão me mostras a iniquidade? E me fazes ver a opressão. Iniquidade e opressão são tipos de violência que acontecem em toda a sociedade. Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta de forma distorcida. Sim, pasmem. Isso aqui está nas Escrituras. O profeta já via na sua época, e por ser profeta via na época futura, atitudes violentas de opressão, de iniquidades de todo tipo nas sociedades. E ele vem dizer que essas atitudes violentas fazem com que as leis sejam frouxas. E as leis sendo frouxas, aí as pessoas continuam praticando o mal. E essas leis sendo frouxas fazem com que a justiça não se manifeste. E por que a justiça não vai se manifestar? Porque um ímpio, a pessoa ruim, a pessoa que produz todo tipo de violência, ela está infiltrada também nesses órgãos de justiça, e aí a justiça não se manifesta. Mas quando a justiça se manifesta, diz a última frase aqui do texto, ela se manifesta de forma distorcida. Que é uma justiça se manifestar de forma distorcida, é não observando os direitos humanos fundamentais, inalienáveis, irrenunciáveis, impreteríveis, inegociáveis da pessoa. Então, na época do profeta já tinha isso, mas ele, por ser profeta, já visualizava o futuro. Ímpios, injustiça, leis frouxas e a justiça se manifestando de forma distorcida. É o retrato ou não é dos dias atuais? Você que acompanha os noticiários está vendo muito isso mesmo. O ímpio tomando conta do justo, a impiedade tomando conta, os atos violentos, a justiça com leis frouxas, e quando ela se manifesta de forma distorcida. Lamentável, mas é real. Mas já está escrito aqui na Bíblia Sagrada, cerca de 700 anos antes da era de Cristo, 2.700 anos da nossa era. Olha aqui como a Bíblia é profunda. Já estava revelado o que acontece nos dias atuais. Atitudes injustas, atitudes violentas já eram denunciadas pelo profeta Abacuque há cerca de 2.700 anos lá atrás. A Bíblia é a Bíblia. É a palavra de Deus. É a voz de Deus. É a vontade de Deus. É a mente de Deus. Por isso que ela tem tudo. Então ela é contra a injustiça. Ela é contra a violência. Aí o que é que nós podemos fazer, pastor Jean?
que recomendação você nos daria para vivermos cada vez mais afastados da violência e cada vez mais praticando a justiça, para que possamos ser representantes autênticos desse reino de justiça, que é o reino de Deus, conforme o apóstolo Paulo revelou no capítulo 14 de Romanos, versículo de número 17. Sim, a Bíblia tem muito a falar sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz Isaías capítulo 1, verso 17. Só esse texto já nos mostra o agir justo e o agir sem violência. Isaías 1,17. Tem vários? Tem. Mas como eu disse, não é nosso objetivo aqui trazer um programa exaustivo, mas um programa para fazer você pensar, para fazer você analisar os textos, para fazer você ter o desejo de servir a Deus por meio do reino da luz, por meio da justiça e de atos não violentos. Então, Isaías capítulo 1, verso 17, antes de ler o texto, só dizendo novamente a você, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer seu comentário, não deixe de compartilhar essa live, tá certo? Deus abençoe você que está agora em tempo integral com a gente, né? Em tempo real. E você que vai ver depois a nossa live, que Deus abençoe com conhecimento, que essa live possa despertar em você atitudes cada vez mais justas e que você se afaste cada vez mais da violência e que você ingresse viva, de fato e de verdade, no reino de Deus, que nem é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 1,17. Aprendei, olha que conselho interessante, para quem quer viver o reino de Deus. Aprendei a fazer o bem. 1. Procurai o que é justo. 2. Ajudai o oprimido. 3. Fazei justiça ao órfão. 4. Tratai as causas da viúva. 5 atitudes práticas para quem quer viver uma vida justa diante de Deus e para quem quer viver uma vida distante da violência. Então, o primeiro conselho aqui é aprender a fazer o bem. Quando o texto traz aprender, o texto está dizendo que nós estamos numa escola que não tem fim. Enquanto você tiver vida aqui na terra, você tem que estar nessa escola do aprendizado. Aprender sempre a fazer o bem. É a primeira forma de você se ver longe de violência, de não ser um agente da violência e de se ver longe de não praticar a injustiça. É você aprender constantemente sobre o bem, sobre o fazer o benefício às outras pessoas, sobre ser um canal de bênção para outras pessoas e não de perturbação, de angústia e de desespero. Tá certo? Então o primeiro conselho é aprenda a fazer o bem. Aprendeu a fazer o bem hoje? Amanhã tem coisas novas sobre o bem que você precisa aprender. E o aprendizado é constante. Esse aprendizado não deve ser só na teoria, que esse aprendizado seja de forma prática também. Segundo conselho é ajudai o oprimido. Então, nós temos que procurar o que é justo. Pessoas que estão sendo oprimidas por qualquer circunstância dessa vida é uma atitude injusta do opressor sobre ela. Então, nós temos que socorrer e ajudar essas pessoas que estão sendo oprimidas. Fazendo isso, nós estamos agindo com essas pessoas com justiça. Então, as pessoas são oprimidas em todas as suas esferas da vida. Em todas as áreas da vida, na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida psicológica, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, né? Alguma coisa produz opressão e nós temos que servir como um canal de alívio para ajudar aquela pessoa. Então, nós temos que ajudar o oprimido. Quando você vê alguém sendo oprimido por alguma coisa, não cruze os braços. Seja um agente da justiça de Deus. Ajude essa pessoa. Se ofereça como ajuda. Se ofereça como braço de Deus para resgatar aquela pessoa da opressão, certo? Depois, faça justiça ao órfão. Então nós temos que procurar o que é justo. Procurar agir de tal forma que aquelas pessoas que estão desamparadas, o órfão aqui é sinônimo de pessoas desamparadas. As pessoas que estão desamparadas por alguma coisa, encontrem em nós um caminho a orientar para o amparo. Então tem pessoas que são órfãos de pais vivos, mas que estão aqui, estão sofrendo alguma coisa aqui na terra, estão desamparados de alguma coisa, estão desamparados de emprego, estão desamparados de alimento, estão desamparados de vestimenta, estão desamparados da salvação. Aí você que é um agente do reino tem que levar a salvação em Cristo, tem que levar essa parte social para essas pessoas. Isso é o agir justo. Ou você acha que alguém não tem uma refeição decente no dia é justo? É injusto. É injusto. E muitas vezes a gente só espera por dezembro para doar uma cesta básica, para doar alimentos, para ajudar uma instituição. Mas as pessoas que estão passando necessidade, passando fome, elas precisam de comida todos os dias. Eu estou falando das pessoas realmente necessitadas,
que não tem emprego, que não tem nada, que lutam para ter alguma coisa e não conseguem. Porque tem muitas pessoas que já estão acostumadas a viver nessa vida de esmola e não querem mudar de vida, e não querem trabalhar, e não querem nada, certo? Então, órfão aqui significa as pessoas desamparadas. Então, eu e você, como agentes do reino de Deus, do reino de justiça, temos que amparar essas pessoas, porque essas pessoas desamparadas, elas estão vivendo injustiça diante dos homens, tá bom? Outro conselho aqui é tratar a causa das viúvas. Na época bíblica, a viúva era alguém que não tinha amparo. Quem cuidava dessa mulher era o seu marido e os seus filhos. Se não tinha emprego naquela época, hoje nós sofremos com desemprego. Se não tinha emprego naquela época nem para os homens, como é que teria para as mulheres? Então as mulheres sofriam muito, e quando o seu marido morria, era um braço de trabalho que morria na sua casa, que trazia alimento e provisão. Então naquela época, as viúvas eram pessoas que precisavam da ajuda do povo de Deus e dos cristãos. Então, viúvas aqui significam pessoas que nós podemos ajudar, que temos possibilidades de ajudar e que nós não devemos cruzar os braços. Então aqui nós temos esses 5 atitudes práticas para fugirmos da violência, para não sermos agentes da violência, para sermos agentes da justiça de Deus, que é aprender a fazer o bem, procurar o que é justo, ajudar o oprimido, e aqui ainda diz, fazer justiça ao órfão, às pessoas desamparadas, e ajudar a viúva, as pessoas que nós temos possibilidade de ajudar, nós não devemos cruzar o braço. Violência, justiça e a Bíblia Sagrada. Qual a sua dúvida sobre esse assunto? Deixe nos comentários que a gente vai entrar lá depois, ver seu comentário se você tem alguma dúvida e nós iremos ali tentar ajudar você na sua dúvida. A Bíblia é um livro extraordinário. Na Bíblia nós encontramos tudo, todo tipo de conselho. Quer ser um marido bom? A Bíblia me ensina. Quer ser uma esposa boa? A Bíblia me ensina. Quer ser um filho extraordinário? A Bíblia me ensina. Quer ser pais maravilhosos? A Bíblia ensina. Quer ser um funcionário top, com ascensão profissional? A Bíblia ensina isso também. Quer ser um cidadão abençoado? A Bíblia também ensina você ser um cidadão, canal de bênção para sua cidade onde você mora. A Bíblia ensina tudo, até sobre violência, justiça. A Bíblia tem muitos a nos falar aqui. Então ame esse livro, leia esse livro, estude esse livro, pesquise esse livro, escute as pessoas falando, pregando e ensinando sobre esse livro. Já dizia Jesus em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então esse livro é o livro de Deus, é o pensamento de Deus, ele nos aproxima de Deus quando nós lemos, entendemos, aprendemos e praticamos aquilo que ele ensina, tá certo? Esse foi o nosso programa Conexão Madureira para o dia de hoje, essa mensagem solo, essa pequena exposição sobre violência, sobre justiça, à luz das Escrituras Sagradas, que possamos ser de fato e de verdade agentes do reino de Deus, praticantes da justiça, combatentes da violência, para que cada vez mais sejamos filhos desse Pai Celestial e possamos agir de forma a corresponder com a vontade desse Deus. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seus projetos, Deus abençoe seus sonhos. Se você ainda está na terra dos viventes, é porque tem muitas coisas para você fazer, seu propósito não foi enterrado. Dê uma olhada para trás no ano de 2025, veja o que você superou. Pode não ter sido um ano fácil, mas veja que você superou. Deus vai nos dar algo importante aí no ano que vem. Até postei na minha rede social uma série, uma trilogia que eu estava assistindo com minha esposa hoje, né? O camarada disse, tudo que nós temos é o tempo. E o que importa o que nós vamos fazer com ele. Então veja o que você fez no tempo passado agora, em 2025. O que você deixou de fazer, o que você deixou de pendente, o que deixou a desejar. E agora no ano de 2026, pega esse tempo que Deus vai lhe dar e transforme em realizações, em bênçãos, e seja você o canal de bênção de Deus para muitas pessoas, agindo com justiça e dizendo não à violência. Deus abençoe em nome de Jesus.